Olá, sejam bem-vindos à apresentação do módulo de controle e atividades do sistema Gransoft. O objetivo desse vídeo é explicar como você pode controlar a produtividade da sua equipe de produção através do módulo de controle de atividades das OS. Esse processo inicia-se a partir da geração da ordem de serviço dentro do sistema Gransoft. A ordem de serviço pode ser gerada de duas formas: através da venda ou então através da listagem de produtos sem OS. A primeira opção é a mais comum, onde o vendedor abre o documento da venda e gera a ordem de serviço através do botão Ordens de Serviço. Ao clicar aqui, será exibida uma tela onde, na parte superior, irá mostrar as OS que foram geradas para aquela venda, e, na parte inferior, será exibido os itens que possuem saldo de produção ou que não foram geradas nenhuma ordem de serviço. Então, venho dentro dessa venda aqui, que possui 3 itens, Adicionar OS. Seleciono quais os itens que eu desejo gerar OS. Eu vou selecionar só 2 itens, por exemplo. E aqui dentro dessa tela, essa aqui é a telinha da ordem de serviço, eu só vou salvar ela, E dentro da tela do item eu posso saber quais as OS que eu tenho em aberto e quais os itens que ainda não foram geradas a ordem de serviço, ok? Essa é a forma de você fazer a geração. Normalmente quem faz geração dessa ordem de serviço pela venda é o próprio vendedor. Mas vamos supor que você tenha um processo intermediário na sua empresa onde quem gera a ordem de serviço é uma pessoa encarregada da produção. Então, dentro do menu Produção, Gerenciar Produção, vocês têm uma opção chamada Listagem de Itens sem Ordem de Serviço. Eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. Olha, ele está trazendo apenas as vendas que foram emitidas nesse período, tá ok? Então, eu posso aumentar esse período aqui, e recarregar a lista. Ou então, eu posso informar o número de uma venda e clicar no Carregar, que ele vai me trazer os itens da venda aqui, tá? Então, o que essa tela traz? Basicamente, são todos os itens que não tiveram OS geradas ainda. Ou então, aqui até tiveram OS, porém não foram geradas em sua totalidade. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um produto aqui, eu tenho 2 peças de uma pia. Eu posso gerar uma ordem de serviço parcial de uma peça. E aí, quando fosse carregar essa tela novamente, ele me traria aqui a quantidade de 1, que seria o saldo do que eu tenho para gerar. A mesma coisa com metro linear e metragem quadrada. Eu posso gerar uma OS parcial e ele vai sempre me mostrar o saldo. Enquanto não zerar o saldo, ele vai sempre estar mostrando os itens nessa tela, ok? Vamos fazer aqui uma simulação. Então, eu vou girar as OS, todas as OS dessa venda. Aqui eu tenho o número do pedido, o nome do cliente, os dados da obra, a data da emissão da venda, a data prevista de entrega do serviço, o nome do vendedor, aqui é a referência do item, aqui é a descrição do item que está lá na venda, a quantidade e o material, ok? Então vou salvar aqui, vou buscar todos os itens dessa venda aqui, dessa Maria Alice, 14297. 14297. Clico em carregar, olha, ele está me listando todos os itens dessa venda. Clico dentro do checkbox para selecionar os itens e depois em gerar OS. O que ele vai fazer? Ele vai criar a ordem de serviço dos itens que eu selecionei, ok? Vamos fazer para uma outra venda. Dentro do mesmo período, eu posso pegar uma venda aqui, selecionar os itens que eu desejo gerar a ordem de serviço. Pode ser de uma venda ou pode ser várias vendas. Lembrando que se forem vendas diferentes, ele vai gerar ordens de serviço diferentes. Girar OS e pronto. Então vamos supor que dentro dessa etapa uma pessoa responsável vai estar sempre visualizando essa tela e selecionando os itens que deseja gerar a ordem de serviço. Bom, uma vez que a ordem de serviço for gerada, ela vai aparecer aqui dentro de produção, gerenciar produção, ordem de serviço, e essas foram as ordens de serviço que eu gerei no período, ok? No período de 1/6 a 30/6, pela data
que foi gerada a ordem de serviço, ou então pela data prevista de finalização da OS. São as duas datas importantes para a ordem de serviço, tá? Basicamente, ela já vem com o status pendente, ou seja, não foi tomada nenhum tipo de ação para essa ordem de serviço. E aí, o que o encarregado da produção deve fazer? Clica nesse botãozinho 3 pontinhos, ele vai abrir o detalhe da ordem de serviço com os itens. E aqui na aba Detalhes, você pode estar informando qual é o funcionário que vai fazer a atividade de corte, de acabamento ou de colocação. Por exemplo, eu vou selecionar para o corte de material, eu vou selecionar um funcionário. Para o acabamento, eu vou selecionar um outro funcionário. E colocação, eu vou estar formando um terceiro funcionário. Salva a OS. E aí, dentro desse filtrar a atividade de produção, eu tenho como filtrar todos os cortes, todos os acabamentos e todos os serviços que eu tenho dentro da ordem de serviço. Por exemplo, corte, eu seleciono o corte, eu já tenho aqui os materiais que eu tenho que fazer o corte dentro dessa ordem de serviço e a quantidade total e o funcionário que eu escolhi para desempenhar a função do corte, ok? A mesma coisa para o acabamento, então eu tenho um único acabamento dentro dos itens dessa ordem de serviço, um acabamento boleado e a metragem linear total, certo? E aqui nos serviços eu tenho aqui colocações que foram cadastradas no sistema como serviço, a metragem quadrada e metragem linear e o funcionário que vai desempenhar essa atividade, ok? Eu devo fazer isso ordem OS por OS? Sim, você pode fazer isso ordem de serviço, OS por OS, ou então você pode vir no painel, onde vai listar todas as atividades. Esse painel vai estar aqui em produção, gerenciar produção, lista, atividades da produção. Aqui ele seleciona todas as atividades, então essas atividades elas serão criadas automaticamente toda vez que eu for gerar uma ordem de serviço, né? E aqui nessas atividades aqui eu seleciono aqui o tipo da atividade, né? A descrição, vou selecionando e falo qual é o funcionário que será encarregado de desempenhar a atividade. Por exemplo, isso aqui é um acabamento, eu vou definir um funcionário que vai ser o meu pessoa que vai fazer o responsável pelo acabamento. Para o corte, eu vou selecionar o funcionário que será responsável pelo corte das pedras. Então são ordens de serviço diferentes, clientes diferentes, certo? Materiais diferentes e a metragem quadrada total. E eu seleciono o funcionário que será responsável pelo corte, ok? Certo? Bem, se eu quiser listar todas as atividades que ainda não tem um funcionário designado, eu clico aqui dentro desse filtro aqui, coloco atividades sem funcionários e clico em carregar a lista, pronto, ele vai me trazer todas as atividades e, novamente, eu venho aqui, vou listando e selecionando os funcionários que deverão desempenhar essa atividade. Tá ok? Então pronto, vamos supor que vamos verificar todas as atividades com funcionários, certo? E nenhuma atividade, né, que não foi designado um funcionário, ok? E aqui eu consigo filtrar também por funcionário, então vamos lá. Essas são as atividades da pessoa que vai fazer o acabamento, essas são as atividades da pessoa que vai fazer o corte, ok? Bem, repare que não há necessidade de você abrir a ordem de serviço para você estar preenchendo essas informações. Antigamente você tinha que abrir a OS e especificar, aqui não. Vamos supor então que esse funcionário Romário tenha esses cortes para fazer e aí ele vai preenchendo conforme a sua necessidade, né? Conforme ele está desempenhando a função. Por exemplo, esse
Corte de material aqui, ele vai fazer, ele fez no dia 2, ele começou às 8 horas da manhã e finalizou ela às 10 horas. Temos 2 horas de trabalho desse funcionário. Aí, no mesmo dia, ele executou essa ordem de serviço a partir das 10 horas e finalizou às 11 horas. Temos 1 hora de trabalho. Pronto. Assim que ele marca as atividades que foram finalizadas, ele tem que marcar, ele pode selecionar aqui, botão direito do mouse, alterar para finalizado, ok? Essas atividades já foram finalizadas. E aqui eu posso também selecionar as atividades desse funcionário de acordo com o status. Então, vou colocar as que não foram informadas, carregar a lista, e aqui eu vou preenchendo, né? Eu vou selecionando. Eu posso clicar aqui, ó, nesse botão, eu posso alterar a quantidade. Então, eu tenho uma quantidade total de corte para 0,4 metros quadrados. Então, essa é a informação que eu fiz no dia. E aí eu coloco o horário que eu comecei e o horário que eu finalizei. E atividade com finalizado, ok? Tá lá. A mesma coisa, eu vou pegar aqui essa atividade aqui que exige uma metragem maior, uma metragem quadrada total. Vamos supor que ele não consiga terminar isso no mesmo dia e que ele queira terminar no dia seguinte. Então é possível você pode vir aqui, copiar a atividade, certo? Ele criou uma cópia aqui no campo de baixo, com a quantidade zerada, e aí você pode fazer o seguinte, você clica aqui no detalhe, você coloca lá que você só conseguiu industrializar, por exemplo, 8 metros quadrados, certo? E aí o sistema mostra para você que, olha, dentro dessa OS nós temos 15 metros quadrados, né? Quase 16, foram executados apenas 8 e nós temos um saldo de 7 para poder efetuar no dia seguinte. E aqui o horário que eu comecei a atividade e o horário que eu finalizei. Se houver necessidade, você pode colocar uma observação. Pronto, salvar o detalhe. E aqui na atividade no dia seguinte, ele vem aqui dentro dessa atividade. E ali eu já tenho, olha, 8 metros quadrados já foram executados. E então eu coloco aqui o restante, 7,761. É óbvio que isso aqui você não precisa entrar nesse nível de detalhe. Porém, algumas empresas têm a necessidade de saber o horário que os seus funcionários, principalmente quem faz colocação, normalmente são profissionais terceirizados, eles têm necessidade de saber horários, né, de serviço, né? Então o sistema vai gerar um relatório para vocês que vai mostrar tudo isso depois, tá, ok? Então eu desmembrei a atividade em duas. Eu posso clicar aqui com o botãozinho direito e visualizar a ordem de serviço. Então desse nós temos uma pia em L, certo? São 3 peças. Essa pia em L nós temos de corte, nós temos o corte total, são 15,76 metros quadrados, ok? E aqui, no detalhamento, quem fez o corte foi o funcionário, o Romário, certo? Aqui ele tem a quantidade que ele efetuou e as datas, certo? Aqui eu vou alterar a data aqui, porque aqui foi no dia seguinte. Eu posso vir aqui e alterar a data também, ó, ok? E o status, tá? Então aqui não foi informado, ele tem que colocar o status finalizado, ok? Enquanto não tiver com o status finalizado, ele não consegue gerar o relatório de produtividade, tá, ok? E vem aqui, carrega a lista novamente e pronto. Então basicamente o funcionário vai vir aqui, seleciona o período, a data que ele começou a industrialização, coloca o horário início e o horário final, altera o status para finalizados, seleciona alterar para finalizado, ok? Ou então clica nos 3 pontinhos para abrir o detalhe da atividade. Se houver necessidade de alterar a quantidade que ele trabalhou no período, ele pode alterar desde que não ultrapasse a quantidade total da ordem de serviço, ok?
coloca lá a data, o horário início e o horário fim da industrialização. Se houver necessidade, coloca uma observação, ok? Bem, agora que eu já preenchi, eu tenho como visualizar todas as atividades do cortador, eu consigo visualizar as que não foram informadas, ou seja, ele tem que preencher isso aqui, certo? As que estão em produção, consigo visualizar, no caso aqui não tenho nenhuma, e as que foram finalizadas. Essas foram as atividades que foram finalizadas desse funcionário. Então, todas as atividades de industrialização da ordem de serviços ficarão listadas numa única tela, sem a necessidade de abrir a ordem de serviço. E por aqui eu já gero o relatório de produtividade. Então, ele vai gerar dentro desse período que foi selecionado, dentro da empresa, e aqui eu clicando no relatório de produtividade, ele faz a observação de que ele só vai gerar apenas do que está finalizado, ou seja, se alguma informação não estiver aparecendo no relatório é porque provavelmente a atividade está em aberto, tá ok? Eu vou selecionar aqui a atividade de produtividade de corte, e aí sim, ele vai me gerar um relatório com as atividades desse funcionário e dos demais, e listando tudo que foi feito no período, horário início, horário fim, quantidade de horas, né? A quantidade de corte, no caso, como corte ele trata em metros quadrados, o valor que ele está buscando é o valor da venda, então ele já calcula o valor proporcional de acordo com a quantidade que aparece aqui. Se houver desconto na venda, ele já puxa essa informação para a coluna e traz o desconto em percentual e recalcula em valor, tá? Se existe aí alguma comissão que é paga em cima do valor, por exemplo, para quem trabalha com colocação e contrata funcionário de fora, né, colaboradores externos, você pode estar utilizando esse relatório também para fazer um cálculo de comissão e pagamento, desde que, é claro, você tenha essas informações sempre atualizadas corretamente no sistema, ok? Bem, quando nós finalizamos uma atividade, a gente pode verificar aqui também dentro dessa mesma tela, a gente vê o status da ordem de serviço. Então, nesse caso, tá, nós temos essas atividades que foram finalizadas dentro dessa OS, tá, o número delas aparece aqui, 13920/1, e aí cabe ao encarregado de produção depois finalizar o status da ordem de serviço. Importante lembrar que status da atividade de produção não interfere no status da ordem de serviço. Entendemos que tem que ter um outro processo onde a pessoa vai vir aqui, abrir a ordem de serviço. E aqui na ordem de serviço, se porventura as atividades estiverem, né, finalizadas, por exemplo, aqui eu tenho um corte finalizado, mas ainda tenho colocação, né, tem os outros demais serviços que não foram informados ainda. O encarregado, então, normalmente ele vem nessa tela, visualiza como que está o estado do serviço, aí depois ele manualmente ele vem aqui e coloca se já foi feito o corte, se já foi feito acabamento, se já foi feito, né, separação e a finalização. Então, apenas recapitulando que status de ordem de serviço não se comunica com status de atividade, são informações diferentes. Tem que ter uma pessoa que vai estar sempre olhando as atividades antes de alterar o status da ordem de serviço, tá bom? Então, nesse caso, a gente já tem um corte início, temos corte fim, temos acabamento início, acabamento fim e se ele está em processo de colocação na casa do cliente. Quando eu tiver, por exemplo, um processo em colocação, ele habilita para mim os campos para informar quando foi finalizado, né, as peças e também
quando foi finalizada a colocação na data do cliente. Ou você pode utilizar a informação da capa, ou você pode utilizar a informação que vai aparecer dentro da listagem de atividades, tá ok? Então, pessoal, por enquanto é só isso. É uma tela nova, nós ainda, obviamente, estamos trabalhando em melhorias. A ideia é abrir a produtividade de uma forma que você consiga enxergar a atividade que cada funcionário está fazendo dentro da produção e criar um relatório